Boa noite. Dando continuidade ao projeto, hoje nós vamos ter como tema a difusão e avanço tecnológico na literatura amapaense, que é a quarta palestra, que tem como palestrante o senhor Lucivo Armando Bloch e Leno Serra Calins, e a mediadora, a Raquel Braga. A ascensão da internet e das redes sociais, por exemplo, gerou uma proximidade muito grande hoje entre escritor e leitor. A chegada dos livros em formato e-book também são um avanço muito grande e hoje a gente percebe a facilidade tanto para o autor quanto para o leitor, né? Porque para o autor é uma forma menos dispendiosa de levar o seu trabalho ao público e o leitor também tem essa chance de conseguir acessar muito mais facilmente. Então, nesse contexto, eu convido o senhor Lucivo Armando Bloch a iniciar a sua explanação. Perdão. Lucivo Armando Bloch, conhecido como Lucivo Bloch, é paranaense, nascido em 6 de maio de 1958 no interior da cidade de Querência do Norte, noroeste do estado do Paraná. Aos 14 anos, na cidade medianeira, foi considerado apto a trabalhar como contínuo ou office boy do antigo Banco Bamerindos, onde permaneceu por pouco tempo, até conhecer umas instalações da editora gráfica Fellini. Fascinado pela fábrica de livros, usou todos os meios para conseguir um emprego como tipógrafo. Com a cumplicidade de um amigo, gazeava aula à noite para ir até a gráfica para praticar e aprender a arte de lidar com os tipos, antiga tipografia. Logo abriram uma vaga para aprendiz de tipografia. Desenvolveu a função de tipógrafo encadenador em 1978, fixou residência em Foz do Iguaçu, pois já tinha chegado uma máquina de impressão da Suécia e não tinha operador. Em 1984, pediu demissão e fundou sua própria editora em Foz do Iguaçu, com segmento de impressão de livros, jornais e outros periódicos. Em 2002, mudou sua gráfica para Sorriso, em Mato Grosso, permanecendo por 2 anos trabalhando com o jornal Folha do Cerrado. Em 2006, decidido voltar para Foz do Iguaçu, recebeu um convite para ir para o norte do Brasil, no Amapá. Em Macapá, trabalhou em parceria com a gráfica RVS até 2010, quando fundou a gráfica e editora Cromoset. Atualmente, desponta como referência pelos inúmeros trabalhos realizados na produção de livros, e ele encerra com essa frase: felicidade não é ter tudo o que você quer, é querer bem o que você tem. E eu tenho uma fábrica de livros. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar participando hoje aqui desse grandioso evento. E tem um ditado, né, que nós levamos sempre em consideração. Ao passado, nós devemos a nossa existência, mas nós não podemos nos apegar apenas ao passado, e sim ao futuro, porque quem vive de passado é museu. Então, se nós começarmos a explanar toda uma trajetória da tecnologia a nível de imprensa, desde a época de Gutenberg, que ocorreu mais ou menos em 1530, nós levaríamos provavelmente o resto da semana toda, né? E que foi disponibilizado a partir dos anos 60, 70, 1960, mais ou menos 1970, que eu acho que ocorreu essa mudança tecnológica da área de tipografia, que inclusive foi mencionado pelo Pastana na terça-feira, até o sistema offset, que é um sistema ainda que hoje é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu ainda trabalho com sistema offset. Offset, em certo ponto, já é um sistema mais ou menos offset e um sistema digital. Porque o Amapá, na realidade, ele foi contemplado, eu acredito que a partir dos anos, mais ou menos dos anos 60, com algumas gráficas que se colocaram à disposição para fazer impressão de livros, de jornais. Inclusive, na ocasião, por volta do ano 70, surgiu um padre aqui, pela história que contaram, que eu consegui apurar, ele tinha necessidade de divulgar os trabalhos da diocese em todo o estado do Amapá, que era uma região remota, e ele viabilizou essa gráfica São José, que iniciou o funcionamento aqui na Mãe Luzia, e foi ali basicamente que iniciou boa parte dos trabalhos, se bem que antes disso já existiam as gráficas aqui.
Essa gráfica São José, acredito que ficou até mais ou menos os anos 80, dali surgiram várias outras gráficas, porque essa gráfica ela acabou não mais assim tendo atividade, e tinha uma quantia de funcionário muito grande, e esses funcionários acabaram absorvendo todo o equipamento. Mas tem uma outra vertente agora que tá ocorrendo, que são os livros digitais. Até, inclusive, ele vai explanar um pouco melhor depois. E isso aí está fazendo com que esse segmento que hoje a gente desenvolve, que é o segmento, por exemplo, de impressão de livros físicos, começa a ser cada vez mais tímido. As tiragens que antes eram de 1.000 livros, de 800 livros, 500 livros, 50 livros, e assim por diante. Então, esse tipo de coisa está fazendo com que nós, que trabalhamos com livros físicos, mesmo que a gente tenha uma tecnologia um pouco mais avançada, que a gente trabalha já com impressão digital, que diminuiu muito a mão de obra, inclusive, e a dificuldade de impressão. Essa tecnologia hoje, que é, por exemplo, você publicar um livro, digamos, na Amazon, ela está tirando um pouco por exemplo, esse caminho nosso de produzir livros físicos, né? Hoje nós temos uma quantidade boa de livros. Nós produzimos vários livros, porque tem, por exemplo, projetos que não tem como assim, não tem como ser publicado na Amazon. Por exemplo, existem projetos hoje, que nem até inclusive tem editores aqui, que a gente produz livros que não é interessante que seja apenas publicado na Amazon, que precisa ter um livro físico. Então, a gente está pleiteando e estamos, de certa forma, conseguindo mostrar um trabalho bacana relacionado com a impressão de livros, ainda os físicos, né? Eu acho que passaria agora para o nosso companheiro aí, se ele quiser explanar alguma coisa mais interessante relacionado com os livros digitais, né? Então, fica à vontade. Leno Serra Calins nasceu em Macapá em 1990. Licenciado em Letra, Português e Inglês pelo Instituto de Ensino Superior do Amapá em 2014, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa, começou a escrever ainda no ensino médio, mas só veio a publicar algumas coisas por volta de 2011 e 2012, quando criou o blog Puca Imbeciles na plataforma Blogger, especialmente para divulgar suas produções. Em 2018, participou do Clube de Leitura Literária e, com o término do mesmo, fundou o Círculo Literário Alcateia do Norte Clã e também a Associação Pop Cultural do Amapá, Ápice, voltada para o fomento da cultura pop, com foco na cultura nerd, geek, otaku, no estado do Amapá. Desde então, vem atuando com realização de eventos menores voltados para esse segmento. Em 2019, presidiu a Comissão Eleitoral do Fórum Setorial de Literatura do estado do Amapá. Atualmente faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural do município de Macapá. Bom, gente, quando a gente analisa, estuda a história da literatura, né, a gente vê que, por muito tempo mesmo, a produção literária ela foi uma coisa restrita a um certo nicho da sociedade, a elite. A elite é quem tinha dinheiro para poder produzir aquele livro, que é essa primeira barreira. Você ter um mecenas para auxiliar naquela produção. Se você não tem um mecenas, você tem que ser o mecenas de si mesmo. Então, nós podemos observar que muitos escritores no passado, eles eram médicos, advogados, eles tinham uma profissão que garantia aquela renda para que eles pudessem investir no seu próprio trabalho literário. Isso também valia para outros segmentos artísticos, mas dentro da literatura isso sempre foi muito presente. Agora, hoje em dia,
nós podemos dizer que só não publica quem não quer ou quem não vai atrás de publicar. No Brasil, a gente verifica que tem mais aparelhos celulares do que pessoas. Tem mais do que o dobro de celulares do que a quantidade de pessoas no Brasil. São 200 milhões de habitantes e tem mais de 400 milhões de aparelhos celulares. E também no Brasil a gente verifica que existem muitas facilidades para o acesso à internet. Muitas mesmo. Por exemplo, no Brasil tem uma coisa que é de pouco conhecimento para a grande maioria da população, que não tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existem facilidades dos planos telefônicos para acesso às redes sociais. Você assina o plano e você tem acesso à utilização gratuita daquelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, Facebook. Você consegue utilizar gratuitamente. Nos Estados Unidos não existe isso, porque eles não possuem uma cultura relacionada às redes sociais que nós temos aqui. O brasileiro adora as redes sociais. Lá existe uma facilidade de planos voltado para consumo e utilização do SMS. Tanto que quando o WhatsApp cai, a gente sente muita falta aqui. Lá eles não estão nem aí, porque eles não utilizam. Então eles não sentem falta disso. Agora, se cair o sistema de envio de SMS, aí é um caos para lá. Mas é uma coisa que não vai acontecer. Então, assim, no Brasil nós temos uma grande facilidade em termos tecnológicos e de internet mesmo, tem tudo para dar certo para o meio digital em relação à literatura. Tudo mesmo. Está tudo perfeitinho ali, é um ótimo campo. E não é por quê? Porque não existe uma cultura no Brasil de leitura. Não existe essa cultura nem no meio físico, e a gente observa isso pelo fechamento de livrarias e pela baixíssima quantidade de livrarias, se comparado à Argentina, que tem uma população muito menor que o Brasil e tem o triplo de livrarias funcionando, sim. A Argentina é só um exemplo, mas tem outros países que são menores ainda que a Argentina. Paraguai, exatamente o Paraguai e outros, a gente observa que a cultura de leitura, de consumo literário é muito maior nesses países. E nós não temos essa cultura nem no físico no Brasil, que tirar no digital. E isso a gente também pode comparar como a partir do que a gente vê das chamadas fake news, né, que entrou na moda agora, falar em fake news, não é mais boato, é fake news. As pessoas não procuram ir atrás de informação. Se as pessoas não procuram atrás de uma informação básica, elas não vão atrás de uma leitura um pouco mais complexa. As pessoas não gostam de ler. É um fato que a gente tem que lidar. Infelizmente. E agora, assim, apesar desses pesares, né, a gente tem que entrar numa outra discussão, que é a formação e composição de livros digitais. Assim, tem um pensamento que eu vejo em muitos artistas, que é só você digitar o livro, para publicação online, no caso. É só você digitar o livro e publicar num formato documento Word ou converter para PDF. Primeiro, uma coisa que eu fui descobrir recentemente, inclusive, PDF não é um livro digital. Ele é um arquivo eletrônico de um livro, mas ele não é considerado um livro digital. O livro digital ele envolve toda uma questão de programação, de código, e tem aquele formato do EPUB e outros formatos que vai variar de país para país também. Então, assim, tem muitos artistas que acreditam que é só você digitar o livro, converter para PDF, subir numa plataforma ou distribuir por aí, pronto, é um livro digital. Não é. E por que eu estou falando disso? Porque a gente necessita, além de termos editoras, que é uma coisa muito boa trazer uma editora para cá, para o Amapá, nós precisamos realmente, nós também precisamos de cursos de formação e atualização para os próprios artistas, para eles poderem acompanhar as mudanças e não ficarem, como o colega colocou ali, presos ao passado, como se fosse um museu, ficarem presos só àquela publicação impressa. Você precisa se atualizar, precisa aprender a converter o seu trabalho para novas mídias, para as redes sociais também. Nós temos, por exemplo, agora o Facebook, ele não está bombando mais como antes, o que bomba mais agora é o Instagram. Publicações pelo Instagram são uma boa forma de fazer a divulgação do seu material, de divulgar-se, principalmente para a poesia. A poesia eu acredito que seja mais fácil fazer a divulgação. Para quem é da prosa, sofre um pouco mais, é mais complicado, principalmente aquela prosa mais extensa, novelas, romances. Agora, quando se trata de contos, dá para você trabalhar um pouco no perfil ali do Instagram, do Facebook.
Agora, se você trabalha só com novelas, com romances, aí você já tem que utilizar essas plataformas como meio de divulgação. E, só para finalizar, é importante focar nessa divulgação de si próprio, das suas produções, porque nós temos aqui presente um exemplo, o nosso querido Marvin Croix, né, que ele divulga o seu trabalho nas redes sociais e ele conseguiu fechar o contrato com uma editora por meio disso. Não foi mesmo, Marvin? Então, assim, é um exemplo. Nós temos que utilizar a internet a nosso favor para a divulgação, para a produção também, e temos que nos atualizar continuamente para não ficarmos obsoletos e desconhecidos. Dito isso,